Chegou no balcão do Ninho guerras agarrafadas. Será que é uma guerra entre a Coca-Cola e a Pepsi para decidir quem tem a melhor garrafa PET? Vamos descobrir. Águas lutuosas, falésia do rei. Mano, só nome que não faz sentido, né? Falésia é um bagulho meio que lateral, não é? Tipo. Enfim. E lutuosas. O que é lutuosa? Vocês sabem o que é lutuosa? Vou pesquisar aqui. Lutuoso. Lutuoso. Vestido de luto, panos pretos, que evoca ou simboliza a ideia de morte. Ok, e falésia, já que a gente já tá aqui, né? Falésia. São paredões íngremes encontrados no litoral de quase todo mundo, esculpidos pela lenta, mas constante ação de água do mar. Esses paredões, né? Esses paredões retos, assim. Ok. Então tá bom. Então são águas de luto e a falésia do rei, que é o cantinho que não tem praia do rei. Beleza. Nas vielas da capital, por que esse começo aqui tá sem espaçamento especial? Já ensinei isso 1000 vezes, não vou nem me enrolar muito. Ó, só a primeira linha, 1.25, vral, pronto. Isso aqui é um travessão ou é um hífen? É um travessão. Até agora o Hudson não errou nada. Ah, Lucas, mas aqui não tinha espaçamento. Não é bem um erro, né? Não é obrigatório. O livro não está diagramado. Nas vielas da capital, os espertos pardais esgueiravam-se sobre os telhados, como se estivessem tramando algo. Nem mesmo... Pô, legal, tá? Legal. Ah, mas é uma cena contemplativa. Não fala sobre a história. Não me provoca a saber o que vem aí. Mas tá bem escrito. Nas vielas da capital, estamos onde na capital? Os espertos pardais, não são só pardais, são espertos, esgueiravam-se sobre os telhados. Ok, nada demais. Como se estivessem tramando algo. É legal, bem escrito, bonito, sabe? Gostei. Nem mesmo o frenesi das pessoas e o tráfego das barulhentas carroças abarrotadas de provisões, que trilhavam rumo à região mais aristocrata da cidade, os afugentava. Que desgraça! Vamos, levanta! Com as mãos calejadas de tanto chicotear o couro grosso e robusto, um carroceiro se esforçava para erguer um de seus bois. Ele tá erguendo um boi? Ah, tá erguendo um boi mesmo, que por azar acabou tombando, impedindo a marcha das demais carroças na estreita rua. Então é uma história sobre um boi que atolou, né? É uma história legal. Que desgraça! Ao perceber a aproximação de duas figuras encouraçadas montadas a cavalo, o carroceiro se afundou em desespero, chicoteando com mais rispidez e violência. Coitado do boi, mano. Levanta, seu imprestável, levanta! Era uma investida vã, mesmo com o estímulo. Faltou acento aqui, viu? Estímulo doloroso aplicado no dorso, o animal não tinha forças para levantar. Você se meteu em um problemão, meu caro. Hã? Disse uma das figuras empoeiradas. Eram guardas de ordem da capital. Não, os guardas de ordem da capital. Esse cara tá tão enrascado. Ah, Lucas, deveria ter explicado quem são guardas de ordem da capital? Não. Sabe por que não? Porque você, escritor, tem que lembrar que nesse contexto as pessoas já conhecem sobre tudo. Só que o seu leitor não conhece sobre nada. Ah, então eu tenho que explicar tudo. Você não tem que explicar nada. Nada. Calma, também não é para exagerar, né? Você tem que explicar as coisas quando for interessante de explicar. Quem que é um guarda de ordem da capital? Bom, ele é um guarda da capital, a gente tá na capital, então beleza, até aí tudo bem. Ordem, a palavra ordem é o contrário do caos. Então é um guarda que mantém a ordem na capital. Tem mesmo que explicar? Um bom leitor vai entender que é um guarda que guarda o quê? A ordem da capital. Pronto. Ah, mas é uma ordem específica, não é a ordem de ordem, é a ordem dos guardas da capital, né? Aí lá na frente você explica. Quando o leitor já estiver envolvido na história, você desenvolve o contexto, você desenvolve o ambiente de forma mais complexa. Entendeu? Enquanto isso não rolar, deixa o leitor ir curtindo a história e se interessando, querendo ver se ele realmente quer ler a sua história ou se não achou legal. Se você encher ele de informação sobre o seu universo de cara,
ele não vai entender ou não vai se interessar pela história. E se ele não ficar muito encantado pelo mundo, o que ele não vai ficar, ele vai parar de ler. Essa dica foi de graça. Não, meus senhores, parei para dar água para o animal. Vamos prosseguir agora, disse o carroceiro. O animal deitado de lado, tal qual uma moto que foi arremessada por um bandido que percebeu que não tem mais como fugir de moto e vai ter que descer a escada a pé. Mas não, tá bebendo água. Tá bebendo água. O boi grunhia no chão, enquanto o outro sustentava a carroça com dificuldade. Eram 2 bois. Aliás, eram 2 bois muito sofridos quando comparados. Por que isso aqui tá sublinhado, hein? Na minha cabeça não faz sentido nenhum tá sublinhado. Não sei se tem alguma desculpa, mas pra mim não faz muito sentido, não. Comparados aos das outras carroças que estavam de prontidão. Dar água ao animal? Disse o guarda aborrecido com a desculpa esfarrapada. Você acha que tem algum idiota aqui? Estava evidente que o animal havia adoecido uma das patas. Sabe o que é? Você já viu aqueles TikTok da galera cortando unha do boi? Se você não corta a unha do boi com frequência, dá pus, dá bicho, dá uma nojeira. Deve ter rolado isso com o coitadinho do boi, cara. Pô, que vacilo. Oi? A Cláudia perguntou se é de cavalo. Boi e cavalo tem unha. É igual. O boi também. É. É, tem que arrumar o pé das vacas. Tem que arrumar o pé das vacas. Cláudia vai ter que avisar o pai dela que tem umas vaquinhas lá que tem que passar a lixa na unha da vaca. Sem muitas palavras. Ah, peraí. Desculpa, gente. Está evidente que o animal havia adoecido uma das patas. Certamente os buracos e a lama da rua contribuíram com o acidente. Não, jamais, me perdoe. O carroceiro estava nervoso diante das autoridades. Sem muitas palavras, o guarda de estatura menor, que estava calado desde então, claro, né, mano? Um guarda desse tamanho prender alguém. Desmontou do cavalo e lançou um comando. Vocês, descarreguem a carroça e desobstruam a passagem. Dirigiu-se a alguns vassalos. Aqui a gente tem um exemplo de um uso errado do verbo descende. Vocês descarreguem a carroça e desobstruam a passagem. Dirigiu-se a alguns vassalos que estavam de prontidão. Ou não. Se o guarda da ordem da capital, ele dirigiu-se no caso de caminhar na direção dos vassalos, então tá errado. E aqui precisaria ser ponto e D maiúsculo. Tá? No caso de ser dirigiu-se no sentido de falou para eles, aí tá correto. Por quê? O verbo descende, isso aqui é um verbo, né? Dirigir-se. Ele é minúsculo, sempre pós uma frase, né? Mesmo que aqui tenha interrogação ou aqui tenha exclamação, vai ser minúsculo ainda. Mas desde que esse verbo aqui, ele tenha a ver com a fala. Ele vai falar sobre o tom da fala, quem falou, ou no caso aqui, ele se dirigiu aos vassalos. Se foi no tom de dirigiu-se no tom de falar para os vassalos e não de ir até os vassalos, aí tá corretíssimo, entendeu? Se não for isso, aí estaria errado. Qual que é? Eu acho que tá certo, que é dirigiu-se no sentido de falar para os vassalos, né? Ele aparentava ser mais impaciente e indisposto para conversas comparado ao seu colega de patrulha. Com um esforço hercúleo, os vassalos depositaram sobre os ombros os sacos repletos de grãos e os cestos recheados de pães que estavam na carroça. E como formigas diligentes, os transportaram para um destino desconhecido. Meu senhor, por favor, os pães e os grãos não são meus. Os mercadores do porto me pagarão pela travessia. O azarento suplicou misericórdia. São para o banquete dessa noite. A coroa dispensa os seus serviços, disse o guarda, muito bem acomodado na sala de seu cavalo. Tome umas moedas, atiro-as. Ou atirou-as. Pô, eu não sei, mas isso aqui tá certo. Atirou-as.
Pagamento pelas provisões. Deu tudo certo, né? O cara recebeu a grana dele. Achei que ele ia sair no prejuízo, pô. Esse guarda aqui tá muito bonzinho, tá? Já vou dizer que, na minha opinião, normalmente não é assim, não. Porque até agora ninguém ficou puto. Eu interrompi a passagem dos boi. Fui pago por isso? Que isso, cara? Que show da Xuxa é esse? Mas tudo bem. O carroceiro se debruçou no chão ceboso e catou as moedas, uma por uma, enquanto um motim de curiosos se formava ao longe. Só isso? Desse jeito ficarei endividado com os mercadores, disse o carroceiro. Bom, eu não daria nada. Um dos vassalos deixou cair um cesto cheio de pães no chão. O carroceiro quis protestar, mas absteve-se. Tire sua bunda mole do caminho, velho Murphy. Velho Murphy. O V tá em maiúsculo porque o nome dele é velho e o sobrenome é Murphy. Vociferou outro carroceiro que estava esperando para passar. Trate de sair do meio, completou o guarda. Os cavalos estavam impacientes, assim como seus montadores. 2 vassalos tiraram a carroça vazia do lombo dos bois e arrastaram-na por uma rua lateral até perder de vista. Com cordas amarradas pelos chifres, arrastaram o boi tombado para o canto. Digo que um dos vassalos foi perspicaz ao ajudar puxando o rabo do animal. O outro boi foi levado para o mesmo destino da carroça. E quanto ao boi? Perguntou o velho Murphy, se referindo ao animal jogado de canto. Será servido aos cães do rei. Tadinho do boi. Tadinho do boi. Disse o guarda de estatura menor. Ele olhou para o companheiro de patrulha e riram da desgraça do carroceiro. Que desgraça, ele foi pago. Mas foi mal pago, Lucas, mas foi pago. Quer humilhar o cara de verdade? Não dá moeda nenhuma. Dá uma bicuda nele. Siga os vassalos e pegue a sua carroça. Montou em seu cavalo e prosseguiram com a patrulha. O motim se dispersou e as carroças voltaram a trilhar a viela. Os pardais que estavam de prontidão voaram em rasante, um mais rápido que o outro, até as migalhas e pães espalhadas na lama. Um experiente e eficiente pardal mirou em um pedaço graúdo e apanhou-o como um troféu pelo bico. Diante do rebuliço e pela frenética disputa pelas migalhas, ele recobrou a postura e voou para longe. Passou pelas ruas abafadas, percorreu por cima das pessoas, pensou em pousar em uma das poucas árvores da cidade de pedra, mas não se sentiu confortável. Voou mais alto, contornando o belíssimo castelo que se saía soberano às demais casas. Encontrou refúgio em uma área mais reservada por trás do castelo, onde quase nunca tinha alguém. Pousou sobre uma pedra, bicou o pedaço de pão contra a pedra e, com uma rapidez espetacular, engoliu um macio pedaço de pão. Mas parece que aquele local não estava vazio como era habitual. A feição de uma mulher de passos leves espantou o pardal, que voou imediatamente de volta para o motim da capital. Tá, pelo que eu entendi, isso aqui foi a forma como o escritor encontrou de fazer a transição de cena lá da viela até o castelo, onde a gente vai continuar lendo. Meu comentário, tá? Eu acho que isso aqui é desnecessário. Bota em ermo. Ele voa para qualquer lugar. O pardal não é mais interessante. Não importa para onde ele foi. Ele voou em ermo. E agora a gente continua a cena daqui. Eu achei legal. Essa forma de fazer a transição de cena, usando o pardal como objeto dela, e ainda você aproveitou para descrever e contextualizar onde a nova cena vai se passar, achei legal. Achei uma ótima solução, inclusive. Mas a gente vai ter que interromper a leitura por aqui. Por quê? Porque a gente já chegou no nosso tempo. Infelizmente, já chegamos no nosso tempo, tá? Comentários. Eu tô achando a escrita bem legal, bem gostosa. Não sabemos ainda qual é a história que está sendo contada aqui, mas vocês perceberam como em 15 minutos de leitura eu não reclamei de não saber qual é a história que está sendo contada? Por quê? Porque nós tínhamos uma história sendo contada. A história de um carroceiro, que o boi dele deu pé preto, caiu na lama, tropeçou, os guardas trataram ele mal. E aí o pardal levou a gente daquela história, que provavelmente contextualiza um pouco a vibe do ambiente, a vibe de sei lá o quê, né? E levou a gente para outra história que a gente começaria a ler agora. Então, qual que é a história principal do livro? Não sei. Acho eu que não é do carroceiro.
Acho, posso estar errado. Mas eu tinha uma história para ler. E aquela história me ajudou a contextualizar um pouco sobre o universo, um pouco sobre como funciona o governo. Entendeu? Então, curti. Eu daria uma leve revisada mais uma vez, porque eu achei um erro ali que eu corrigi, mas eu vi mais umas duas coisinhas. Mas assim, tá bem legal. Eu gostei. Gostaria de ler um outro trecho onde a história já fica bem evidente, para eu poder falar se eu gostei da história mesmo ou não. Mas da escrita, da forma de contar a história, isso eu gostei, tá? Isso eu curti bastante. Achei que ficou bem legal.